Eu continuo ainda a trabalhar, sentando-me mais no contexto do projeto Made in Portugal, de que as intervenções anteriores foram uma ótima apresentação e demonstração. Eu continuo ainda a trabalhar esta temática em particular das conservas de Pinhais e da sua própria história. Ainda que sobre a mesma haja já publicações da própria empresa. Aliás, uma delas, tanto quanto eu sei, os 100 anos foram... tem um prefácio seu, não é? Porque, e curiosamente, no contexto do meu trabalho de campo junto da Pinhais, com operárias e com gente da direção e do marketing, trabalha hoje, e tem sido uma boa colaboradora minha, a doutora Patrícia Sousa, que curiosamente trabalhou muitos anos na Cubans, portanto teve muitos anos ligada aos vinhos. Passou para as conservas, de onde continua. Este primeiro slide ilustra, em certa medida, uma parte do tema, e a imagem do lado esquerdo é um conjunto escultórico do Rui Anaori, de data de 2019, em aço e ferro, que é uma homenagem aos operários e às operárias das conservas de Matosinhos. Eu trouxe este elemento simbólico e artístico para aqui, precisamente porque a indústria conserveira, e particularmente a Pinhais, fazem parte da identidade comunitária de Matosinhos. Seguidamente tem duas imagens da Pinhais, uma já o Joel Cleto apresentou, que é a fachada atual ainda da Pinhais, e uma das aulas onde estão instalados ainda a parte da produção e as instalações da empresa. Não foi este o primeiro edifício da Pinhais e Matosinhos, começou por funcionar quando foi fundada em 1920, numa num pequeno edifício que ainda hoje se mantém a fachada com a descrição Salazones, portanto uma alusão e uma publicidade no exterior do edifício ao modo de conserva na altura. Do lado direito, outra imagem é um aspecto interior do átrio de entrada da Pinhais, que se mantém também hoje, e que é uma boa ilustração da arquitetura industrial na Europa, e que nós temos ali hoje de fácil visita. Eu vou ler um bocadinho de uma entrevista recente que fiz a uma operária que trabalhou na Pinhais já há 50 e tal anos, filha de pescador, e não só ela, elementos da família e o próprio marido. Trabalhei na Pinhais 1 ano e tal, antes de me casar, há 52 anos, tinha então 18 anos. A fábrica não é o que é agora, com mais de 100 anos, Museu Vivo, que é assim que ela hoje se autodenomina. O meu marido trabalhava sempre na litografia Amorim, que vendia para lá a Folha de Flandres, que ilustrava, e a Pinhais também vendia para eles lata. Isto, curiosamente, é uma característica da Pinhais, veremos adiante como, porquê. A Amorim Limitada foi em Matosinhos a mais antiga litografia, fundada em 1936 na Avenida Menezes, e que fez muitos trabalhos para a conserveira Pinhais. Eu entrei na fábrica porque não queria a costura, e na altura arranjavam-se trabalho com facilidade. Quando lá trabalhei, havia 3 partes: o peixe, a oficina para fazer lata, a latuaria não é diferente, era mais antiga, e o acabamento. Os patrões eram espetaculares e os encarregados também. Era uma família, não tínhamos lugares fixos. Quando fui para lá, o meu trabalho, portanto, tinha a folha, os desenhos, no tampo de cima e de baixo,
iam para as soldateiras a 200 graus de temperatura para soldar e caíam numas maçadeiras onde estavam 4 pessoas, mulheres, para revistar as latas e ver se tinham buraquinhos para não deixar sair o azeite e serem bem cheias. Isto é um trabalho de culinária esmeradíssima, fazer as conservas da Pinhais. E está aqui bem expresso. Para escolher e irem para arranjar, o tampo ou estava como seguia para os armazéns ou então ia a substituir noutros sítios. Ali era tudo bem cozido e à moda antiga, diferente das outras fábricas. Hoje ainda é assim, mas agora o peixe é cozido dentro da lata. Antes não, o peixe ia numa rede a cozer e depois ia para o azeite, o tomate, o piripiri. Uma tia minha, irmã do meu pai, também pescador, cortei, trabalhou lá muitos anos até morrer. Eu saí quando casei, gostava de trabalhar lá, até com o pessoal do peixe, o chamado operários do cheio, não é? Do cheio são as mulheres, do vazio são os homens, não é? Portanto, as latas, da produção de latas. Era uma fábrica de respeito, com bom ambiente. Hoje não tenho contacto com ninguém lá porque moro longe. Entrou também muita gente nova, outra morreu. No meu tempo já não usavam o texto. Isto é um ex-libris que a narrativa da empresa costumou usar, ilustrativa da sua tradição e do ambiente que se vivia cultural, inclusive na empresa, que era facultado aos operários. Metade dos trabalhadores eram jovens e metade adultos. Só se entrava a trabalhar na fábrica a partir dos 16 anos. Não havia crianças a trabalhar. Nisso eles eram muito rigorosos. Vou-lhe contar o meu testemunho. Eu cortei. A nossa manteiga no pão da manhã era uma lata de conservas das que tinham furinhos. Era um lanche maravilhoso, o que não passava na qualidade. A minha intervenção resume-se em duas partes. Portanto, uma breve apresentação da evolução da fábrica, né? Uma caracterização da sua natureza, na base da sociologia e da antropologia económica, e depois uma outra parte que é fundamentalmente centrando-se nas marcas, que também só posso fazer uma abordagem global e ilustrativa, fundada em 1920 pelos irmãos pescadores vindos de Espinho, Manuel e António Pinhal, que se juntaram depois ao sócio capitalista Luís da Silva Rios, que era um homem extremamente conhecedor do setor conserveiro em todo o país, e não só Matosinhos, numa sociedade para o fabrico de conservas de peixe. Mas antes os dois irmãos começaram por ter um armazém de distribuição, que distribuía muito para Trás-Montes, Douro e todo o país, mas particularmente para a Zona Norte. A que se juntou depois a Luís Sousa Ferreira. Então, aqui as fotografias dos quatro. A estratégia empresarial da aposta a equipa de trabalhadores dedicados e esforçados com experiência no setor, bem como a política interna de escolha direta do melhor peixe para as melhores conservas, são dois traços que caracterizam a Pinhais desde o início. Manteve-se na família Pinhais durante 3 gerações até 2017, quando passou para a família Glass, um conglomerado poderoso austríaco, distribuidor de produtos alimentares e que foi, desde 1935, cliente da Pinhais e as respectivas famílias tendo entre eles muitas relações. Eu considerei, dando também atenção à impactação das marcas na própria natureza da empresa, considerei 7 fases de evolução da empresa. Portanto, uma primeira armazém de distribuição, a primeira unidade fabril, nos anos 20 e 26, na Avenida Serpa Pinto, em que o fabrico era produção e as primeiras conservas em molhos, produção de salazones. Uma segunda fase, já na Avenida Meneres, em 1926, já a fábrica Sociedade Pinhais, Companhia Limitada, e aparecendo-nos em 1928
como sócia fundadora da União de Conserveiros de Matosinhos, até 37. Nesta altura associa-se a uma fábrica que já foi aqui referida, a Sociedade Lopes Coelho Dias, que veio, parte uma secção de espinho para Matosinhos. Tinha, nos anos 40, uma produção anual de 50 mil caixas de sardinha, para além de outras conservas de outros peixes, 300 operários e, nesta altura, participa na fundação da Sociedade Produtora de Óleos e Farinhas de Peixe. Numa terceira fase, anos 20-35, verifica-se uma multiplicação das marcas em função dos mercados, e particularmente estrangeiros e distribuidores. Numa quarta fase, anos 40, verifica-se um primeiro pico de produção e exportação e, por um outro lado, um boom das marcas, mas que tem que se articular, isto levava tempo a explicar, com a política de relação com os fornecedores e com a estratégias com concorrentes que, na altura da Segunda Guerra, a Pinhais desenvolveu precisamente para dar vazão à grande procura de conservas que se verificou no período da Segunda Guerra. A quinta fase, anos 90-2000, em que se verifica a primeira inflexão na estratégia das marcas, com a estratificação e concentração do investimento. E há uma redução, havia várias, veremos a seguir isto mais em pormenor. E numa sétima fase, anos 2020, a partir de agora, em que o novo proprietário da Pinhais, desde 2017, é o austríaco Jacob Glatz, portanto a família Glatz já referi, em que há uma nova estratégia de capitalização. Houve um investimento recentemente de mais de 3 milhões de euros na modernização de alguns aspectos da produção, sobretudo na comunicação, na gestão comercial, financeira e no marketing. Verifica-se também uma fidelização das marcas mais fortes, como a Pinhais, considerada marca âncora, e a Nuri, marca ícone. É uma imagem da produção em que efetivamente dominam as mulheres e em que se verifica o enchimento das latas. Nessa perspectiva, eu vejo a Pinhais Companhia Limitada com uma natureza genuína, mas compósita, ancorada num fabrico artesanal e produção tradicional. O João Leto já referiu o problema dessa característica manufatureira, voltada sobretudo para a exportação, apresentando vários regimes de ação, ou mundos ou lógicas sociais, interrelacionados entre si ou imbricados. Uma que é aquilo que chamam os sociólogos, designadamente Evno e Boltanski, a lógica doméstica de cunho social e familiar, que se baseia na confiança dos atores da fábrica e que está presente nos processos de produção e reprodução social. Trabalham na Pinhais hoje bisnetos, netos, desde os filhos, antes irmãos, portanto há efetivamente, mas também houve e há a nível da propriedade, como já vimos, centrada em duas famílias. E houve em termos de fornecedores. Por exemplo, a Amorim Amorim foi uma das fornecedoras sempre da Pinhais, mas há outros, como veremos a seguir. A lógica industrial de feição económica assente na racionalidade e eficácia. Na sua evolução, a Pinhais foi fazendo, sem grandes investimentos numa industrialização massiva, como outros conserveiros, mas não deixou de ir fazendo modernizações ajustadas ao seu modo de produção, que manteve. Hoje, na Europa, só há mais duas empresas conserveiras na Bretanha que têm o mesmo tipo de fabrico que a Pinhais tem, que se mantém.
A lógica mercantil, inerente aos mercados, em articulação com as dinâmicas de concorrência e competição. Isto é uma característica muito importante da indústria conserveira, inclusive a Matosinhos, e igualmente da Pinhais. Acrescem a estes mundos sociais ou lógicas, no caso da Pinhais, as lógicas da inspiração e a lógica cívica da ordem da cultura e dos valores, patentes nos seguintes atributos. É uma empresa histórica, considerada museu vivo, porque o próprio edifício, o próprio modo de fabrico que hoje vigora são, são história, são património. Aliás, a Pinhais foi classificada no ano em que fez 100 anos património de interesse municipal. Não é? Hoje é património de interesse municipal. A história de sucesso, um outro aspecto que a mim sempre me intrigou desde que comecei a estudar a Pinhais, em comparação com fábricas que já não existem hoje, como por exemplo a Invicta, como por exemplo a Boa Nova. Porque é que, e também observando a evolução da indústria conserveira em Matosinhos, não é? Como o Joel Cleto disse há pouco, há 3 hoje conserveiras em Matosinhos, não é? Quando já houve mais 50. Chegou a haver nos anos 20, 100 e tal. Né? Transmissão como negócio de família com experiência no setor. Seleção de boa matéria-prima e escolha ainda hoje para a confecção, para a produção das conservas, é feita diretamente por gente da fábrica. Gente ao nível, inclusive, era até se reformar o doutor António Pinhal, há coisa de 2 anos, era ele que ia à lota escolher o peixe, seguindo a tradição do pai e do avô. Portanto, a qualidade das suas conservas, os saberes fazeres artesanais e o fabrico tradicional. As estratégias de empreendedorismo, publicidade e marketing de marcas emblemáticas. Havia já, logo no início, nos anos 20, 30, um destes senhores que eu mostrei a fotografia, Pinhal Júnior, que era encarregado de prospector de marketing, de mercados e de marcas, e autor de muitas narrativas de marcas da Pinhais, muito curiosas, que ainda tenho que inventariar, porque algumas sei, com o Dr. António Pinhais, que as tem algumas delas escritas. Curiosamente é um aspecto a realçar. Um outro fator que pode explicar o sucesso, as relações de confiança e cordialidade entre patrões, gerentes e trabalhadores. A fidelização da mão de obra, dos fornecedores, dos clientes e dos mercados. O afastamento de processos de financiarização e standardização, normalmente aliados a empreendimentos de larga escala, por onde enveredaram outros conserveiros locais e nacionais e que rapidamente foram à falência. Associa-se-lhe ainda a transmissão e continuidade de denominações das marcas de conservas da empresa, com narrativas locais próprias, acabei de o ilustrar e de o referir, e relativa permanência de grafismo das suas embalagens e rótulos. As marcas de vida longa, ativo da empresa e bem de património, impactaram também os negócios e a natureza desta conserveira que estivemos a abordar. Este mapa representa os mercados internacionais da conserveira Pinhais. Portanto, grande parte da América, como vem, toda a Europa, a Austrália. E do lado direito temos uma imagem da Empório Louisiana, de publicidade, da revista Conservas Peixe de 1938, que foi também ela uma produtora de marcas. Aliás, há uma marca Empório, mas que era uma sociedade exportadora que trabalhou sempre com a Pinhais e que inclusive chegou a laborar no edifício da Pinhais nos anos 40. Anualmente, a Pinhais exporta 95% da sua produção, cerca de 10 variedades de conservas de qualidade superior com marcas históricas de prestígio internacional. Publicidade às marcas, também uma imagem da revista de conservas de 41, uma outra numa Pinhais a que todos disputam. Curiosamente,
esta imagem de publicidade é a capa do catálogo das marcas de Pinhais, que tem, muito curioso, que foi publicado em 37, 39. E as marcas comerciais mais antigas da Pinhais, para além da Pinhais, era qualidade extra, assim designada logo pouco depois de ter sido lançada, a marca Nuri, outras marcas históricas como a Amoreta, Matapã, Mascato, etc. E os vários mercados para onde são dirigidas. Atualmente mantém-se a figura do pescador como logo e ex-libris da marca própria Pinhais, com este nome e outros elementos gravados, como eu já disse, nas embalagens sobre inscrição gráfica, que também passou a aparecer não só na Nuri, mas na marca Pinhais. Isto é um quadro que contém registros extraídos do Boletim da Propriedade Industrial, portanto, uma base de dados construída aqui por investigadores do CITSEM e que nos ilustra as marcas Pinhais registadas desde 23 até 32. Curiosamente, nessa altura, contabilizamos em termos de marcas de conservas em Matosinhos 165 registros, enquanto que a Pinhais apresentava 13. Em Portugal, 3.866 registros. Este é um outro quadro semelhante ao anterior, só que foi construído a partir, curiosamente até por causa da contrastação de fontes, foi construído a partir de uma relação dos registros das marcas da empresa, como foi facultada na empresa. Este é uma imagem de um registro internacional em que aparece uma marca também da Pinhais, a Matapã, e avançando, a Pinhais privilegia parceiros antigos, nacionais e locais, fornecedores de matéria-prima, embalagens e rótulos. Já falei no Luís Viana. Outra é a Gráfica Saúde Sá, desde os anos 50, que tem fornecido desde então Pinhais. E clientes como o grupo austríaco, o Glatz, para além de outros. Esta estratégia da empresa manifestava-se também na prova de uso das marcas prévia ao registro, em que trabalhavam com a prata da casa para o registro da marca nominativa e figurativa, sem recorrerem a peritos externos. Hoje registra marcas na EUIPO, o Instituto Europeu da Propriedade Intelectual, e registros internacionais, já vimos a Matapã. Não criam marcas próprias para distribuição, o que faziam de início. Produzem marcas da e para a Pinhais, que se distingue de outras por fazer diferente, ou seja, por aquilo que no contexto da antropologia económica Trebuchet designa como o trabalho do precioso, ou seja, o modo original de qualificação e individualização dos produtos. Mais imagens de publicidade, só chama a atenção para o meio, que apresenta uma característica que também era comum a outras fábricas em Matosinhos, nas imagens de publicidade. Para além das marcas, das latas ou dos nomes das marcas, a figura do edifício. Cá está o edifício Fabril com a chaminé para garantir a confiança. É algo, não são só latas que aparecem no ar, elas vêm daquela coisa sólida. Uma das marcas, Rios, que tem o nome de um dos primeiros fundadores, do conhecedor do setor, e a evolução da própria embalagem, uma primeira e a mais recente, com estas características do amarelo e do vermelho. Seguindo uma perspectiva do design da comunicação, no espólio 15 marcas de Pinhais faz-se uma abordagem geral com base na descrição estilística, temática e técnica das marcas Pinhais, Mascato, Rios, Nuri e Amorete. As versões vintage e atual, dos primeiros anos 1920-30, 48 e 49, da evolução da empresa. Observa-se desde o início uma diversidade de temáticas de influência marítima, no caso, por exemplo, da Pinhais, da antiguidade clássica, no caso da marca Mascato, da infância, o Amorete, ou do cotidiano, o Rios.
As marcas Mascato e Rios sofreram alterações, perdendo o caráter muito ilustrativo a favor de um mais tipográfico, associado a pequenas ilustrações de função decorativa. Nas versões e rótulos atuais, destacam-se os elementos tipográficos na designação da marca, em detrimento da ilustração, reduzida e, em geral, informativa, associada à qualidade da conserva, condimentação, desenho de vegetais usados na produção, tomate, pimento ou de peixes, como nas marcas Rios, Nuri e Mascato. As cores usadas nos rótulos são associadas ao tipo de conserva: amarelo para conserva em azeite, vermelho para conserva em tomate e laranja para conserva picante. O preto surge nos contornos dos elementos ilustrados e impressão da informação escrita. Houve mudanças de nível gráfico nos rótulos e embalagens, passando de um cariz ilustrativo a tipográfico devido a fatores estéticos, económicos e evolução e simplificação das técnicas. Temos aqui a ilustração de algumas, por exemplo, a marca Mascato Vintage de 39, com uma ave marinha e uma moldura de certo modo impressiva, a Moretti, também vintage, 1939, e embalagens mais recentes. No caso da Nuri, um exemplo da informação que normalmente aparece é muito mais extensa, claro. A marca Nuri Vintage 48 e esta a mais recente. Tem o nome do fabricante, claro, e o espólio a que pertence, o exportador, a data, a primeira geração, neste caso, a marca, a duração da marca, o tipo de conserva, filetes de peixe, agulha, sovada, etc., e com uma descrição de como é confeccionado, o peso, o mercado destino, as línguas utilizadas, as traduções em inglês, italiano, alemão, francês, português. O rótulo, a impressão, aqui cá está, é da Amorim. Como outras empresas, a empresa Pinhais, Companhia Limitada, ao longo da sua história centenária, precisou de mudar em certos casos e circunstâncias. Tomo considerações finais. Seguiu estratégias diferentes com as marcas e mercados próprios. Lançou novas marcas, investiu na comercialização de um número restrito de marcas mais fortes, chegou a ter 23, depois fixou-se nas 10. Hoje está investindo sobretudo em 2. Portanto, as marcas podem explicar o fracasso e a resiliência dos negócios, a preservação da reputação das mercadorias ou a apropriação de mais valor na cadeia dos alimentos, ativos e património da empresa. O rejuvenescimento e investimento recente da Pinhais na marca Nuri encaixa-se nesta situação, como comprova o histórico recente novo proprietário, com suas fontes e redes de venda e distribuição internacionais, uso de novas tecnologias de informação e técnicas de marketing, gestão e design moderno. Importa comparar o comportamento e o histórico desta com o da marca Pinhais, a mais antiga das marcas existentes, também de vida longa, ao nível de alternativas que continuam a oferecer ao desenvolvimento económico e mudanças de poder e riqueza. Nesse processo de novas habilidades empreendedoras, a empresa acabou reorientando-se em função da distribuição internacional e distribuidores próprios. As suas atividades comerciais noutras marcas e negócios conseguiram sobreviver, mesmo em fase de crise, a partir da marca nacional Pinhais, que se mantém como marca âncora, com papel de chapéu. É porque há outras marcas também associadas à Pinhais, da Pinhais. O rejuvenescimento e reinvestimento sucessivos na marca Global Nuri e o seu longo e recente processo histórico são também um bom exemplo. Queria só referenciar que esta designação e esta perspectiva de análise de marcas de vida longa foi inspirada em alguns trabalhos recentes da Teresa, da economista e historiadora portuguesa, mas que trabalha em Londres, Teresa da Silva Lopes, designadamente neste trabalho de 2019, A Natureza da Empresa e a Vida Eterna das Marcas, Empresas e Sociedade. Muito obrigada e peço desculpa.